Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, A Caçada Começa. Parte 6. Capítulo 66. Venom emergiu da mão direita de Sid. Sid, você é incrivelmente poderoso. A voz de Venom estava carregada de entusiasmo. Eu sabia, juntos somos invencíveis. Ninguém pode nos derrotar. Ele se sentiu incrivelmente sortudo por ter criado um vínculo com um anfitrião tão poderoso quanto ao seu anfitrião anterior. Venom zombou, pensando que o pobre coitado provavelmente ainda estava fugindo daquele homem. Que pena, Sid olhou para Venom, com a boca se contraindo levemente. Você é muito convencido. Ainda não conheceu os verdadeiramente fortes. Sid, você continua falando de pessoas fortes, mas onde elas estão? Nunca vi ninguém mais forte que você. Venom não acreditou nele, achando que Sid estava sendo modesto. Sid balançou a cabeça, conversando com Venom enquanto procurava abrigo da chuva. O tempo passou. A chuva fria e torrencial caiu até o meio-dia do dia seguinte. O sol gradualmente emergiu de trás das nuvens, lançando uma luz solar brilhante que produziu um arco-íris. À medida que a luz quente do sol brilhava sobre ele, os pontos de energia de Sid aumentavam constantemente. E energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um. Progresso de desbloqueio, 90%. Adicionando casualmente os pontos de energia restantes, Sid percebeu que o progresso do desbloqueio não mudou e balançou a cabeça. No segundo seguinte, ele se virou e saiu da área para não ser encontrado novamente. Logo, o sol se pôs e a escuridão tomou conta do céu. Os pontos de energia de Sid aumentaram mais uma vez. Pontos de energia, 6.101. Depois de uma rápida olhada, Sid decidiu acumular mais antes de adicioná-los. Enquanto ele coletava continuamente pontos de energia e desviava de alguns rastreadores secretos, uma grande massa de estranha energia vermelha se aproximava rapidamente da Terra no espaço escuro e silencioso. Na NASA, um funcionário que olhava fixamente para o monitor exclamou em seu fone de ouvido: "Atenção, pessoal! O satélite detectou algo incomum." Ao ouvir sua voz, os funcionários itinerantes e aqueles que manipulavam os dados voltaram o olhar para ele. Várias pessoas se reuniram atrás dele, olhando para a anomalia na tela. No visor do radar, um objeto grande e estranho estava se aproximando rapidamente da Terra. No espaço, a massa de energia brilhava em vermelho, lembrando o vento solar ou uma nebulosa. Conforme a câmera do satélite se movia, uma visão mais clara da estranha energia vermelha emergiu, fazendo a equipe exclamar de surpresa. O que é aquilo? É uma erupção solar? O valor de calor detectado está fora dos gráficos. Oh meu Deus! A equipe ficou chocada e ansiosa para relatar o ocorrido. Infelizmente, antes que pudessem agir, a massa de energia vermelha já estava próxima da atmosfera da Terra, indo direto em uma direção. O vento forte uivava, espalhando inúmeras nuvens. Logo, a enorme massa de energia se aproximou da América, hesitou um pouco como se sentisse algo, mas finalmente continuou em direção ao seu alvo inicial. A deslumbrante luz vermelha brilhou no céu noturno, fazendo com que inúmeros espectadores gritassem de surpresa. Meu Deus, o que é isso? Uma arma de energia recém-desenvolvida? Parece que está vindo em nossa direção, corra. Os espectadores ficaram aterrorizados, pensando que se tratava de um ataque com arma de energia, e fugiram em pânico. A energia vermelha não os atingiu, caso contrário, não teriam escapado e teriam sido reduzidos a cinzas em um instante. A 2 quilômetros de distância, no telhado de um arranha-céu, Sid observava a massa de energia vermelha com uma expressão tensa. Que coisa assustadora! O que é isso? Venom estava tão assustado que seus dentes quase caíram, sua boca escancarada. Sid ficou igualmente alarmado, sentindo uma forte ameaça da energia vermelha. Essa direção é... Ele olhou. A 2 quilômetros de distância. Ciclope, Jean e Ororo estavam procurando por alguém com os olhos fixos no céu. Corra! Parece que está vindo em nossa direção, incitou Ciclope. Ele agarrou Jean e começou a correr com Tempestade logo atrás. No entanto, não importava o quanto corressem, não conseguiam escapar. A massa de energia vermelha parecia determinada a segui-los. Vocês dois vão, Jean disse de repente, puxando sua mão da mão de Ciclope. Vendo suas expressões chocadas, Jean hesitou por um momento e disse: "Eu consigo sentir. O alvo sou eu." "Jean não, você?" Ciclope começou a recusar sem pensar. Antes que ele pudesse terminar, a deslumbrante massa de energia vermelha se aproximou, irradiando calor intenso. Jean não hesitou, usando sua telecinese para empurrar Ciclope e Tempestade para longe. Assim que ela os empurrou 100 metros de distância, a massa de energia vermelha chegou. "Jean!" gritaram Ciclope e Tempestade. Jean levantou as mãos em defesa, sua telecinese avançando para bloquear a energia vermelha. O vento forte uivava, e o som de queimada enchia o ar. A energia vermelha foi bloqueada momentaneamente, mas era poderosa demais. Apesar da forte telecinese de Jean, ela não conseguiu se segurar. Jean gritou e foi engolida pela energia vermelha. Jean! Ciclope e Tempestade, escondidos atrás de um prédio e se protegendo da onda de choque de energia, estavam cheios de tristeza. Jean estava morto? A tristeza deles durou pouco, pois testemunharam uma visão surpreendente. A enorme massa de energia vermelha subitamente se contraiu para dentro.
Parecia que algo o estava absorvendo e em instantes ele desapareceu. Jin flutuava no ar, com tentáculos de energia vermelha fluindo em sua direção. Durante o processo, partes de suas roupas e carne pareciam ser destruídas e depois restauradas, uma visão estranha. Nos momentos finais, a energia vermelha formou asas no ar, lembrando uma fênix renascida. No segundo seguinte, toda a energia foi absorvida pelo corpo de Jin. Jin desceu lentamente até o chão. Jin, ao vê-la segura, Ciclope e Tempestade correram até ela. Jin, acorda, você está bem? Scott a chamou. Depois de um momento, Jin abriu os olhos lentamente, sentiu-se e disse confusa, estou bem. O que aconteceu comigo? Como Scott explicou, Jin franziu a testa. Capítulo 67. Precisamos voltar e pedir ao professor Xavier que examine você, disse Tempestade. Os três saíram apressados. A 2 quilômetros de distância, Sid, observando a fênix vermelha agora desaparecida, murmurou para si mesmo sob o olhar confuso de Venom. A força fênix, hein? Originalmente, Sid talvez não soubesse o que era, considerando as inúmeras energias vermelhas na Marvel. Mas se assumiu a forma de uma fênix, só poderia ser uma coisa, a Força Fênix, uma das 3 forças ancestrais da Marvel. Na história da Marvel, ela é frequentemente comparada à magia do caos. Sid franziu a testa pensando, estranho, Jean Grey já não tinha a Força Fênix? O que é isso então? Ele começou a refletir. Logo ele descobriu. Em X-Men Fênix Negra, a Força Fênix de fato apareceu no espaço e foi atraída por Jean, escolhendo se relacionar com ela. Quanto ao motivo de Jean já ter traços da Força Fênix, Sid tinha uma teoria. A Força Fênix nunca esteve completa. Ela existia em fragmentos. Este poderia ser outro fragmento, ou um fragmento que há muito tempo estava ligado a Jean. Ele voou do espaço profundo para se fundir melhor com ela. Para uma entidade cósmica abstrata que representa a mente e a vida, alcançar isso não foi difícil. Quanto ao motivo pelo qual a Força Fênix escolheu Jean, fazia todo sentido. Sid ponderou. A Força Fênix favorecia aqueles com poderes mentais fortes. Apesar do desempenho aparentemente mediano de Jean nos X-Men, sua força mental estava entre as melhores da humanidade. Nem mesmo o Professor X conseguia se comparar. Jean o superava em força mental. No entanto, ao contrário do Professor X, Jean não conseguia controlar seus poderes com tanta facilidade, perdendo-os com frequência. Eventualmente, o Professor X usou suas habilidades psíquicas para contê-la. De acordo com o enredo, quando a Força Fênix dentro dela despertou, ela perdeu o controle novamente, transformando-se na Fênix Negra. Pensando na Fênix Negra, a expressão de Sid ficou sombria. Transformada na Fênix Negra, ou com sua segunda personalidade despertada, o poder mental de Jean disparou. Nem mesmo o Professor X conseguiu escapar da morte na história. Agora que a Força Fênix chegou de repente, ela vai se tornar sombria? Sid ponderou, forçado a considerar suas chances se tivesse que enfrentar a Fênix Negra. Comparada à personalidade gentil de Jean, a Fênix Negra era quase insana. Quem sabia o que ela poderia fazer, se atacasse de repente? Depois de calcular, Sid balançou a cabeça, sentindo-se inseguro sobre suas chances. Preciso ficar mais forte durante esse período e espero que a Fênix Negra não fique sombria tão rápido nem cause problemas. Além disso, Sid sentiu que o cronograma era um pouco caótico. A Fênix Negra deveria fazer parte da redefinição da linha do tempo de dias de um futuro esquecido, a linha do Apocalipse, onde os mutantes não estavam em uma situação tão ruim. Esqueça, a Marvel é sempre uma bagunça, principalmente com a minha influência. Sid balançou a cabeça, interrompendo seus pensamentos. Flutuou no ar, praticando suas habilidades de voo flutuante e absorvendo energia de fótons. Experiência de voo flutuante mais 1, e energia de fótons mais 1. Enquanto Sid estava ocupado desenvolvendo suas habilidades, Ciclope e os outros retornaram à Mansão X, onde estavam examinando a condição de Jean. Depois de alguns testes, eles não encontraram nada de errado com Jean, exceto que seus níveis de energia estavam fora do normal. Jean, como você se sente? Perguntou o Professor X de sua cadeira de rodas. Eu não sei como descrever. É uma sensação sem precedentes, como se tudo estivesse ativado. Eu me sinto ótima. Ciclope e os outros suspiraram de alívio, mas a expressão do Professor X ficou sombria quando ele pensou em algo. Jean, deixe-me verificar, disse o Professor X, colocando a mão na cabeça de Jean e fechando os olhos para usar suas habilidades psíquicas. Mas assim que sua mente entrou na de Jean, sua expressão mudou um pouco, e ela rosnou, saia da minha mente. Com isso, uma força telecinética invisível empurrou o Professor X para longe. Com um baque, ele e sua cadeira de rodas caíram no chão, e os objetos ao redor também foram espalhados pela onda telecinética. Jean, professor, Fera, Ciclope e os outros exclamaram. O Professor X se levantou e disse, estou bem. Então ele olhou para Jean. Diante dos olhares deles, a agora normal Jean entrou em pânico. Não sei o que aconteceu. Enquanto os X-Men estavam em caos, 3 aglomerados de luz branca flutuavam no céu escuro da noite. Olhando mais de perto, 3 naves alienígenas podiam ser vistas dentro dos halos. Bom, bom, bom. Os 3 navios rapidamente caíram no rio. Au, au, au. Em uma festa, um Golden Retriever de repente começou a latir lá fora. Vou dar uma olhada na Luna, disse uma linda mulher de vestido branco e cabelo loiro platinado. Seus companheiros riram e brincaram. Vá em frente. Lembre-se de impedi-la de latir. Margaret sorriu se desculpando e foi para fora.
Na floresta escura, Margaret logo encontrou Luna latindo. Luna, o que houve? Calma, boa menina, pare de latir. Ela tentou acalmar Luna, mas o cachorro continuava latindo para algo à frente. Margaret, confusa, caminhou cautelosamente naquela direção. Depois de alguns passos, ela se assustou e recuou apressadamente. Emergindo da escuridão estavam várias criaturas humanoides cinzentas com pele murcha, parecendo múmias. Um grito ecoou, então a floresta ficou em silêncio novamente. Os humanoides cinzentos gradualmente se transformaram na mulher chamada Margaret e foram em direção à festa. Atrás dela havia mais alienígenas cinzentos. Logo, a festa ficou em silêncio, e todos os alienígenas cinzentos se disfarçaram de humanos. Se Sid estivesse aqui, ele os reconheceria imediatamente. Eles eram os Debari, moradores do planeta Debari. A Força Fênix inadvertidamente destruiu seu planeta enquanto se dirigia para a Terra. Relutantes em aceitar isso, os sobreviventes partiram em busca da Força Fênix, seguindo seu rastro até a Terra. Capítulo 68. O tempo voou e 5 dias passaram rápido. Durante esses 5 dias, a condição de Jim tornou-se cada vez mais instável devido à sua segunda personalidade, causando dores de cabeça ao Professor X e aos outros. Por fim, eles baixaram a guarda por um momento, e Jim fugiu da mansão X com paradeiro desconhecido. À noite, enquanto os X-Men procuravam por Jim, os alienígenas Debari se reuniram. Debari, disfarçado de Margaret, saiu lentamente de um carro preto e caminhou em direção a um homem alto e negro vestido de preto. Ao lado do homem negro alto havia um grupo de pessoas, todos Debari também. É tudo que sobrou do Império Debari? Margaret examinou a área, observando seus companheiros disfarçados. Ao se aproximar, o homem negro e alto a chamou pelo seu nome verdadeiro. Olá, Vuk. Você domina a língua dos terráqueos? É moleza, respondeu Margaret, despreocupadamente. Ela perguntou, o que você descobriu? O homem negro pensou por um momento e disse, esse poder está contido em um deles. Um terráqueo? Margaret ficou surpresa, achando difícil acreditar que tal poder escolheria um humano fraco. O homem negro explicou, ela é muito poderosa. Ela é uma mutante. Ao ouvir isso, Margaret ficou pensativa. Ela notou que havia os chamados mutantes neste planeta, mas nenhum parecia muito forte, pelo menos não comparado a ela. O homem negro continuou, dizendo que a humana não tinha consciência do poder dentro dela. O humor de Margaret melhorou, eu posso usar isso. Se pudermos controlar esse poder, poderemos reviver nosso povo, reconstruir nossa civilização e... Ela olhou ao redor e sussurrou, governe aqui. Margaret perguntou, onde ela está? Dentro de um bar. Dee sentou-se numa cadeira, bebendo. Para os outros, ela parecia um velho, pois havia distorcido suas mentes com seus poderes psíquicos. Naquele momento, uma mulher loira platinada entrou no bar, aproximando-se lentamente de Jim. Sentada na cadeira ao lado de Jim, Margaret disse suavemente, olá, Jim. Jim parou de beber e olhou para ela, instintivamente tentando usar seus poderes psíquicos. Margaret disse calmamente, você não pode controlar minha mente. Eu não sou como eles. Ela pediu uma bebida ao barman. Como você me encontrou? Jim perguntou. Tenho conexões no governo. Quem é você? Margaret virou-se para ela. Você deveria estar perguntando. Quem é você? Você é a garotinha assustada que segue aquele homem na cadeira de rodas ou o ser mais único e poderoso deste planeta? Ela olhou com admiração para Jim. Você tem medo do seu poder? Você tem medo de que isso gere o mal? Que isso faça você perder o controle? Ela sorriu. Talvez essa seja sua verdadeira natureza. Pare de se reprimir, Jim. Vocês foram ensinados a ser obedientes, mas esses ensinamentos são de tempos antigos, criados por homens com mentes limitadas. Eles não conseguem entender alguém tão poderoso quanto você, nem seus companheiros X-Men. Dee ficou surpreso. Uma hora depois, Dee seguiu Margaret até uma residência luxuosa. Assim que entraram, Dee viu 4 pessoas esperando lá dentro, aparentemente sem medo dela. Eles sabem quem eu sou? Eles não têm medo de mim? Dee perguntou. Margaret riu, dizendo enquanto subia as escadas. Você é a única aqui que teme seus poderes. Dee seguiu Margaret escada acima. Assim que se levantaram, o homem negro e alto disse em voz grave, reúnam os outros. Se ela não conseguir controlar, nós a destruiremos. Margaret levou Jim para uma sala. Olhando para a sala comum, Dee perguntou, por que você me trouxe aqui? Para te mostrar uma coisa. Margaret levantou a mão, e o ambiente rapidamente se transformou no belo cenário do céu cósmico. Margaret explicou lentamente. Você se lembra do que aconteceu há pouco tempo? O poder que entrou em você é uma força especial, e não foi por acidente. Foi atraído por você. O que foi? Jim estava confusa. Uma energia cósmica pura. Ela se virou para a energia vermelha brilhante e disse, vimos esse poder entrar em você. Estávamos seguindo e vimos acontecer, Jim. Por que você estava procurando por isso? Margaret suspirou, porque é a centelha da vida no universo. Essa chama destruiu o nosso planeta. Nós a perseguimos, tentamos controlá-la, mas por onde ela passa, traz destruição, até que, na cena projetada, a energia vermelha apareceu e rapidamente destruiu um lindo planeta, que era o mundo natal dos Debari. Margaret fez uma pausa e então olhou para Jim, até que ele encontrou você. Por quê? Jim ainda estava confusa sobre o porquê da energia a procurar. Margaret olhou para ela seriamente. Porque você não sabe o quão forte você é. Você é o ser mais único neste planeta. Você é excepcionalmente talentoso, incomparável, ela disse, com a voz cheia de admiração.
A projeção desapareceu e a sala voltou ao normal. Margaret continuou. Ninguém neste planeta pode se comparar a você e diante do desconhecido, eles têm medo de você. Quando eles temem alguma coisa, eles tentaram destruí-lo? Jim terminou a frase. Enquanto Jim e Margaret conversavam, ao longe, Wolverine e outros coletavam informações. Aquela Irina de alguns dias atrás era suspeita, disse Otto. Chris, Wolverine e os outros assentiram. Eles ficaram chocados com o que descobriram. De acordo com as informações, Sid não apenas sobreviveu como também exterminou centenas de soldados e um poderoso mutante. Aquele garoto é um monstro, certo? Wolverine e os outros acharam difícil de acreditar. Eles não conseguiam imaginar que tipo de poder era necessário para realizar tal feito. Ele é realmente um mutante? Tão poderoso? Enquanto eles estavam em choque, outros também receberam a notícia. A informação se espalhou rapidamente pela internet, causando sensação. Centenas de soldados atacaram e todos morreram? Como isso foi possível? Você está brincando? Aquele garoto mutante é mesmo humano. Na manhã seguinte, a notícia estava em todo lugar, até na televisão. Em uma luxuosa sala de estar, o homem negro e alto assistia à TV e viu o noticiário. Quem é ele? Margaret, passando com Jim, olhou para a TV e perguntou. Capítulo 69. Jim e Margaret, junto com os outros Debari, olhavam fixamente para a televisão. Na tela, uma âncora de notícias de meia-idade acusava apaixonadamente o governo de enganá-los e encobrir um fracasso. De acordo com fontes confiáveis, o governo enviou mais de 100 soldados, cada um munido de armas pesadas, incluindo vários lançadores de foguetes. No entanto, nossas descobertas indicam que esta operação foi um fracasso completo. Mais de 100 soldados não conseguiram derrotar uma única criança mutante. Temos motivos para suspeitar que o departamento responsável é incompetente ou não levou isso a sério. Os espectadores em todos os lugares ficaram chocados. 100 soldados armados com armas pesadas não conseguiriam derrotar um mutante? Ambos ficaram chocados e céticos, questionando a credibilidade do relatório. Qualquer pessoa com um pouco de racionalidade achou difícil acreditar em um boato tão absurdo. Tantos soldados com armamento pesado falharam e esperam que acreditemos? Quem acreditaria nisso? A maioria das pessoas não imaginava que um garoto mutante fosse capaz de tal feito. Afinal, ele não era o Superman. Como ele conseguiu derrotar tanta gente? Alguns até especularam que o governo encenou tudo. No site de transmissão ao vivo de Irina, uma enxurrada de comentários questionadores apareceu. Irina, o que está acontecendo? Você disse que o governo estava se preparando mais, mas a operação fracassou? Isso é verdade? Conte-nos. Saia e explique. Diante dessas questões, Irina ficou sem saber como lidar com a situação. Felizmente, seu chefe emitiu uma ordem e ela imediatamente divulgou um comunicado. O governo lançará uma nova operação nos próximos dias. Por favor, confie que o garoto mutante não escapará. Um dia ou dois. Ao ver a mensagem, os espectadores se acalmaram um pouco e decidiram esperar para ver. Na luxuosa sala de estar, Margaret ouvia o âncora do noticiário, com um rosto surpreso. Existem mutantes tão poderosos entre vocês? O outro Debari concordou com a cabeça, igualmente surpreso. Uma espécie alienígena conseguindo tal feito? Mesmo eles não necessariamente sobreviveriam a tal ataque sem colocar suas vidas em perigo. Então como o mutante conseguiu isso? Jim, assistindo ao noticiário, disse, eu o conheço. Todos os olhos se voltaram para ela. Jim explicou, ele é muito poderoso e tem grande potencial. Nós, os X-Men, estávamos procurando por ele na esperança de recrutá-lo. Margaret sorriu e disse, não devemos acreditar em apenas um lado da história. O garoto mutante de quem você fala pode não ter feito tudo isso. Jim, você não precisa se preocupar com ele. Comparado a ele, você é o mais forte e único. Eu sempre disse que você é excepcionalmente talentosa, Jim. Eles não podem se comparar a você. Margaret sorriu. Os Debari ao redor deles ecoaram suas palavras em concordância. Margaret tem razão. Você é a mais especial. Enquanto Margaret e Jim conversavam, Wolverine, Chris e os outros chegaram à Mansão X, na esperança de obter a ajuda do Professor X para Sid. Logan, por que você voltou? Tempestade perguntou surpresa na entrada da academia. Ela olhou para Chris e os outros, com um toque de cautela nos olhos. Logan explicou rapidamente por que eles tinham vindo. Para a surpresa deles, após ouvir a explicação de Logan, Tempestade balançou a cabeça e disse, estamos procurando por aquele garoto também, mas ainda não o encontramos. É difícil rastreá-lo. Ela fez uma pausa, suspirando, e agora também estamos lidando com os problemas da Jean. Estamos um pouco sobrecarregados. Ao saber que Jean estava em apuros, Wolverine ficou surpreso e perguntou rapidamente, Jean? O que há de errado com Jean? Suspeitamos que ela desenvolveu uma segunda personalidade muito violenta, explicou Tempestade, relatando os eventos e o desaparecimento de Jean. Como Tempestade explicou, Logan e os outros trocaram olhares preocupados. No final, eles decidiram ficar na Mansão X para ver se poderiam ajudar. Enquanto Wolverine e os outros estavam ocupados, aplausos ecoavam de uma instalação de pesquisa fortemente protegida. Dr. Bolívar, conseguimos.
Uma dúzia de pesquisadores de jaleco branco estavam animados diante de um robô. Era alto e esguio, inteiramente preto, com pele composta de pequenas escamas, parecidas com escamas de peixe, o que lhe dava uma aparência escura e assustadora. Ao lado do baixo Dr. Bolívar, o comandante da base 23, Alessandro, maravilhava-se com a obra-prima à sua frente. Ele perguntou com admiração: Dr. Bolívar, realmente deu certo? Que habilidades ele tem? Como você o desenvolveu? O anão Dr. Bolívar virou-se para ele e explicou com um sorriso: é graças à mutante mística da Irmandade. Nós estudamos e deciframos seu gene de mudança de forma e o aprimoramos, integrando-o ao robô Sentinela. Agora ele não só pode mudar de forma quando quiser, mas também copiar habilidades mutantes. As habilidades copiadas são carregadas em um banco de dados para uso de todos os robôs sentinelas. Contra diferentes mutantes, ele usará a habilidade de contra-ataque. Por fim, o Dr. Bolívar sorriu com um toque de orgulho. Para qualquer mutante, é seu inimigo. Ao ouvir isso, Alessandro ficou chocado. Tão único! Esses robôs sentinelas eram monstros. Imaginando as cenas em sua mente, Alessandro sentiu um arrepio na espinha. Como os mutantes poderiam vencer esses sentinelas? Até mesmo mutantes poderosos podem conseguir derrotar alguns sentinelas, mas e um grupo deles? Robôs sentinelas poderiam ser produzidos em massa rapidamente, com um fornecimento constante. Os mutantes, por outro lado, não só precisavam do Gene X para despertar, mas também precisavam de tempo para dominar suas habilidades. Naquele momento, Alessandro pareceu ver a futura extinção dos mutantes. De repente ele sorriu e perguntou: Dr. Bolívar, o que o senhor acha dos mutantes? Você os odeia? Se não, por que desenvolver robôs sentinelas? O Dr. Bolívar, observando o sentinela, disse: não, pelo contrário, eu os admiro. Acredito que os mutantes são nossos salvadores, capazes de unir a humanidade contra um inimigo comum. Ele fez uma pausa e disse solenemente: e nosso primeiro inimigo comum é aquele mutante adolescente. Sua existência ameaça a segurança pública e deve ser eliminada. Ao ouvir isso, Alessandro sorriu em concordância. Parecia que a morte do garoto era inevitável. Diante de um grupo de sentinelas que podiam copiar habilidades, ele não tinha chance. Capítulo 70. Robôs sentinelas não são como soldados. Eles não sentem dor nem medo, e possuem habilidades, o que os torna essencialmente equivalentes a um grupo de mutantes atacando juntos. Recentemente, o governo decidiu continuar a perseguir esse garoto. Com os robôs sentinelas, suas chances de sobrevivência são mínimas. Assim que aquele garoto for eliminado, será hora de exterminar todos os mutantes. Nenhum mutante escapará. Alessandro sorriu. O Dr. Bolívar suspirou. É graças àquele mutante. Sem a pressão que ele exerceu sobre os senadores, o plano do robô sentinela não teria dado certo tão rápido. Alessandro assentiu e perguntou: Dr. Traz, quando os robôs sentinelas poderão ser enviados? Traz pensou por um momento e respondeu: a linha de produção está quase pronta e temos bastante material. Não vai demorar muito. Isso é bom. O sorriso de Alessandro se alargou. Embora a linha de produção estivesse quase pronta, havia uma escassez de dados sobre genes mutantes, o que levaria os sentinelas a terem habilidades limitadas inicialmente e uma maior taxa de atrito. Para resolver isso, Traz projetou pequenos robôs para abordar mutantes e coletar suas informações genéticas. Esses pequenos robôs também carregavam o sistema de mira do sentinela. Com o sistema de mira, nenhum mutante num raio de 10 km poderia se esconder. Com isso, os dados mutantes dos robôs sentinelas melhorariam muito. Além disso, os dados do Gene X de vários laboratórios melhorariam significativamente os robôs sentinelas. Traz estava confiante de que nenhum mutante escaparia da perseguição do sentinela. Essa corrida de eliminação entre mutantes e humanos estava prestes a terminar com a derrota dos mutantes. Primeiro, eles precisavam eliminar aquele jovem mutante, garantindo a primeira vitória. De bom humor, o Dr. Traz começou a cuidar dos assuntos da linha de produção. Enquanto os X-Men e Jean Grey lidavam com seus problemas e o governo se preparava para agir, Sid Castel sentia as mudanças em si mesmo. Uma notificação soou. Experiência de voo flutuante mais 1. No segundo seguinte, a notificação continuou. Habilidade: voo flutuante 0, 2000 nível 4. Finalmente nível 4. Sentindo a onda de energia dos fótons dentro dele, Sid deu um suspiro de alívio. O voo flutuante deveria ter subido de nível mais rápido, mas o barulho que causou e as pessoas que o procuravam atrasaram consideravelmente o processo. No entanto, atingir o nível 4 em apenas alguns dias ainda foi impressionante. À medida que a luz do sol brilhava sobre ele, sua energia de fótons aumentava rapidamente. Após repor suas energias, Sid estimou sua capacidade atual. Sua energia de fótons aumentou de 70 vezes a capacidade de usar habilidades de nível 3 para mais de 100 vezes. Um impulso significativo. Agora, ele poderia usar suas habilidades com mais liberdade, desde que não estivesse sob ataque pesado. Se muitos inimigos o cercassem, até ele teria dificuldades. Além do aumento da energia dos fótons, Sid notou um aumento substancial em sua expectativa de vida restante, agora de até 140 dias. Sid relaxou um pouco e se concentrou em sua habilidade de voo flutuante. Depois de subir de nível, ele descobriu que sua altitude de voo constante havia aumentado para 500 metros, e sua velocidade. Sovosh. A figura de Sid se moveu rapidamente no ar, deixando imagens residuais.
Ao testá-lo, ele descobriu que sua velocidade de voo havia atingido um ponto em que o olho humano só conseguia ver imagens residuais, o que era bastante impressionante. Nada mal, avaliou Sid internamente. Naquele momento, a pequena cabeça de Venom emergiu de sua mão direita. Sid, por que sinto que você está ficando mais forte? Isso é imaginação minha? Venom estava confuso. Parecia que a cada período Sid ficava mais forte. Sentindo-se confuso, ele perguntou, é minha imaginação? Provavelmente, respondeu Sid casualmente. Deixando o voo flutuante de lado, Sid se concentrou em seus pontos de energia. Depois de vários dias de coleta, seus pontos de energia dispararam, chegando perto dos 6 dígitos. Pontos de energia, 65.326. Isso deve ser suficiente para atingir 100% de progresso de desbloqueio, certo? O que será que vai acontecer? Sid tinha uma forte sensação de que a mudança seria significativa. Incapaz de se conter por mais tempo, ele imediatamente investiu todos os seus pontos de energia no progresso do desbloqueio. O progresso de desbloqueio de 90% ficou borrado. Progresso de desbloqueio, 99%. Sid franziu a testa. Além do aumento de 9% no progresso, ele não sentiu nenhuma outra mudança. Então 9% de progresso de desbloqueio não significou nada? Sid ficou sem palavras, pensando. Parece que a imitação é mesmo do Orochi do jogo. Suspiro. Se fosse Orochi, as habilidades não seriam tão limitadas. No entanto, ele sentia que atingir 100% traria uma mudança qualitativa, embora não tivesse certeza de qual seria. Essa sensação era tão forte quanto quando ele sentia a feiticeira escarlate ou a luz do sol. Ele tinha certeza de que era precisa. Eu saberei quando chegar a hora. Naquele momento, Sid se sentiu decepcionado e esperançoso, desejando que seus pontos de energia aumentassem para que ele pudesse alcançar o 1% final. Não demoraria muito, ele pressentiu. O 1% restante não exigiria muitos pontos de energia. O tempo voou e 3 dias depois, na manhã seguinte, em uma vila luxuosa. Di, aonde você vai? Margaret perguntou, confusa, quando Di estava prestes a sair. O Debari restante também olhou para Jin. Di olhou para eles e hesitou. Sinto algo me atraindo para algum lugar. Vou dar uma olhada. Atração? O que seria? Os Debari trocaram olhares perplexos. Como Jin insistiu, eles não a impediram. Após uma breve discussão, decidiram acompanhá-la. Enquanto Jin e os Debari se moviam, os X-Men também rastrearam a localização de Jin e estavam indo para lá. Devido ao imenso poder de Jin, não apenas o Professor X, mas também Magneto e Eric concordaram em se juntar a ele a pedido do Professor X. Enquanto os X-Men estavam em movimento, a internet estava agitada. Já fazia mais de alguns dias que Irina havia mencionado a nova ação do governo, mas não havia progresso. Irina, onde você está? Explique-se. O governo está capturando o mutante ou não? Isso é outro golpe? Diante da raiva dos telespectadores, Irina entrou em pânico. Felizmente, boas notícias chegaram bem a tempo para aliviá-la. Perto do meio-dia, Irina iniciou uma transmissão ao vivo. Irina, como você ousa mostrar o rosto? Você é um mentiroso. Apesar dos insultos, Irina não entrou em pânico. Ela sorriu sem jeito e disse, caros telespectadores, fiquem tranquilos, o governo demorou um pouco mais para se preparar, mas a operação já começou. Capítulo 71. Os espectadores pararam momentaneamente com os insultos e se animaram. Naquele momento, eles ouviram outra boa notícia de Irina. Para compensar o atraso anterior, desta vez, a operação de captura será transmitida ao vivo para todo o país. Todos poderão acompanhar todo o processo de captura. É claro que Irina não mencionou que essa transmissão ao vivo era uma tentativa do governo de restaurar sua credibilidade perdida, reafirmar sua autoridade perante o público e demonstrar seu poder como um alerta para alguns. Isso levou à captura da transmissão ao vivo. Os espectadores não sabiam nem se importavam com isso. Ao ouvir o anúncio, pararam imediatamente de reclamar. Realmente. Onde? Comece agora. Se apresse. Sabendo da ansiedade do público, Irina não os fez esperar muito. Ela rapidamente mudou para a transmissão ao vivo. Ao mesmo tempo, várias emissoras de TV americanas também começaram a transmitir as imagens ao vivo em tempo real. No campo gramado de um estádio, inúmeros espectadores viram quase 100 figuras humanoides negras e desconhecidas, dispostas em fileiras, criando uma visão assustadora. Quem são esses? Robôs? Oh meu Deus! Diante dos olhos chocados de centenas de milhares de espectadores, as figuras humanoides negras decolaram, voando uniformemente em uma direção. A perspectiva dos espectadores o seguiu, mantendo-se firme atrás das figuras humanoides pretas voadoras. Enquanto isso, a narração de Irina começou. Olá, espectadores! Deixem-me apresentar essas figuras negras. Elas são, na verdade, robôs, os robôs sentinelas secretos do governo. Eles são a arma definitiva contra mutantes, mas são inofensivos para humanos, então não há necessidade de se preocupar. Agora, eles estão indo atrás do nosso alvo. Com eles, o garoto mutante não vai escapar. Pode ter certeza disso. Ao ouvir Irina, os espectadores não ficaram imediatamente convencidos, permanecendo céticos. Será que esses pedaços pretos realmente conseguem capturar aquele garoto? Não deixe que esta seja mais uma operação fracassada. Era como se a transmissão soubesse o que eles pensavam. Logo eles testemunharam o poder dos robôs sentinelas.
Um dos sentinelas negros pareceu detectar algo e voou para baixo. A câmera ao vivo deu zoom, e os espectadores viram o sentinela preto voando em direção a um homem barbudo no meio de um assalto. Merda, o que é você? Omar, na casa dos 30, parecia chocado. Antes que ele pudesse reagir, a figura negra o socou. Sob o olhar de centenas de milhares de espectadores, o corpo de Omar se transformou em rocha. Estrondo. Ele deu um soco no sentinela, que acertou seu punho com a mão direita. No segundo seguinte, uma cena chocante se desenrolou. Assim que o sentinela agarrou seu punho, seu corpo se transformou, tornando-se rochoso como o de Omar. No estado atordoado de Omar, o robô sentinela exerceu força com a mão direita, não apenas copiando sua habilidade, mas também o dominando, prendendo. Então, o sentinela o nocauteou com um soco. Colocou um inibidor mutante nele, um dispositivo que suprimia seus poderes, impedindo-o de usar qualquer habilidade, semelhante a um disruptor de pulso. Ignorando o inconsciente Omar, o sentinela voltou ao preto e voou para longe. A voz alegre de Irina ecoou nos ouvidos dos espectadores surpresos. Como podem ver, esses robôs sentinelas podem copiar as habilidades dos mutantes. Com eles, os mutantes não são mais uma ameaça. Suas palavras deixaram centenas de milhares de espectadores em choque. Habilidades de cópia? Tão fortes que esses são robôs sentinelas? Após o choque inicial, alguns espectadores começaram a sentir repulsa. O garoto mutante não vai escapar agora. Conhecendo as habilidades dos sentinelas, não havia mais dúvidas. Com esses robôs, o garoto mutante não tinha chance. À vista de todos, os sentinelas se aproximaram rapidamente de seu alvo. Em uma área suburbana remota. Experiência de voo flutuante mais um. E energia de fótons mais um. Sid estava reunindo energia de fótons quando Venom o avisou. Sid, corra. Sinto o perigo se aproximando. A pequena cabeça de Venom emergiu sua expressão grave. Sid franziu a testa, olhando para o céu distante. Ele viu um enxame de pontos pretos se aproximando rapidamente. Conforme eles se aproximavam, Sid os reconheceu e sua expressão mudou drasticamente. Não podemos escapar. Sid suspirou respondendo a Venom. Ele conhecia as capacidades dos sentinelas, sabia que eles podiam detectar mutantes dentro de um certo alcance. Mesmo que ele usasse transferência espacial para um lugar escondido, eles provavelmente o encontrariam sem problemas. Os sentinelas negros voaram mais perto, cercando-o. Quase 100 sentinelas flutuavam no ar, olhando friamente para ele. Ele está condenado. Deus o abençoe. Só de ver isso já dá medo. Ao ver o garoto vestido de preto cercado, os espectadores sentiram uma mistura de pena e excitação. Aos olhos de inúmeros espectadores, Sid flutuou lentamente, encarando os sentinelas ao redor. Robôs sentinelas, hein? A voz de Sid ecoou por aí, assustando Alessandro e o Dr. Bolívar, que estavam monitorando secretamente. Como ele sabe? Os espectadores também ficaram confusos. Esses sentinelas negros acabaram de ser soltos. Como esse mutante os reconheceu tão cedo? Ignorando a confusão, a aura de Sid aumentou, acompanhada por uma melodia estranha. Olhando para o cerco, Sid voou para cima. As cabeças dos sentinelas se abriram, e quase 100 raios laser enormes foram disparados em sua direção, como se previssem sua trajetória de voo. Bom, bom, bom. O som de lasers cortando o ar ecoou. Experiência de escudo de rebote mais um. Sid rapidamente criou um escudo de rebote na frente dele. Felizmente ele havia voado em uma direção. Caso contrário, enfrentaria lasers de todos os lados, e um escudo não seria suficiente, consumindo mais energia. Sid, desvie. Venom avisou com urgência. Usando sua velocidade de voo, Sid desviou de sua posição original. No segundo seguinte, ele presenciou uma cena impressionante. O escudo de ricochete, antes inquebrável, foi espalhado pelos raios laser combinados dos sentinelas. Se ele não tivesse se esquivado, ele teria sido vaporizado. De repente, Sid sentiu o vazio ao seu redor ser preenchido com energia laser armazenada. Testando, ele percebeu que conseguia soltá-lo. Levantou a mão. Pegue isso. Estrondo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 72. Um enorme raio de energia vermelha foi disparado, atingindo instantaneamente um robô sentinela. No segundo seguinte, o sentinela foi lançado para longe, e seu corpo começou a brilhar como um diamante, tentando se transformar e resistir ao ataque. Infelizmente, diante dos feixes concentrados de inúmeros lasers, isso ultrapassou seus limites. A maior parte de seu corpo foi destruída. Com um baque, ele caiu no chão e não se moveu por um longo tempo. Os espectadores ficaram chocados. Sua velocidade de voo é tão rápida que ele consegue refletir energia? O robô sentinela foi destruído assim do nada? Naquele momento, o menino parecia quase desumano para eles, como se fosse um só com o mundo ao seu redor, com tudo em harmonia. Acompanhados por aquela estranha melodia, inúmeros espectadores ficaram tensos. Felizmente, a cena seguinte os fez respirar aliviados. Os sentinelas, percebendo que não poderiam atacar em uníssono, mudaram de tática e começaram a atacar Sid Castel com lasers, um por um. Raios vermelhos de luz riscavam o céu, e Sid se esquivava continuamente. Se não fosse por sua velocidade de voo aprimorada, ele já poderia ter sido atingido. Claro que se isso continuasse, seria apenas uma questão de tempo até que ele fosse atingido. Ao vê-lo se esquivando para a esquerda e para a direita, os espectadores ficaram um pouco satisfeitos. Não importa o quão forte você seja, você não pode derrotar tantos sentinelas. Qual é o problema em derrotar um ou dois sentinelas?
Vamos ver você derrotar um bando deles. Os espectadores estavam animados, assim como o Dr. Bolívar Traz e o comandante da base Alessandro, que observavam secretamente. Ao ver os sentinelas ganhando vantagem, sentiram uma onda de esperança. A primeira batalha contra os mutantes estava indo bem. A vitória estava próxima? Experiência com partículas escuras +1. Uma partícula escura apareceu na mão de Sid e disparou como uma bala em direção a um robô sentinela a 18 metros de distância. Apesar da rápida reação do sentinela e sua transformação em diamante, ele não conseguiu resistir ao ataque da partícula escura. Com um som penetrante, um grande buraco negro apareceu no peito do sentinela, brilhando com fogo interno. Mais um a menos? Não consegue absorver e analisar essa habilidade? O Dr. Traz observou o robô sentinela com uma expressão de surpresa. Enquanto Alessandro e os outros estavam secretamente chocados, Sid franziu a testa. Havia muitos sentinelas. Mesmo que ele derrotasse 2, ainda restavam mais de 90. Mesmo que eles ficassem parados, ele talvez não conseguisse derrotar todos. A menos que ele usou luz do sol. Mas usar luz do sol consumiria quase toda a sua energia de fótons. Se mais sentinelas aparecessem, ele não saberia como lidar com elas. Sid tinha certeza de que o governo provavelmente havia planejado isso. Então ele hesitou, sem saber se deveria usar luz do sol. Enquanto Sid lutava contra os sentinelas, os X-Men encontraram Jean Grey desaparecida. Sob o sol escaldante do meio-dia, Dee, Margaret e os outros estavam indo em direção ao local detectado quando viram o professor Charles Xavier, Eric, Logan, Chris e outros bloqueando seu caminho. A expressão de Jean era complicada. Jean, volte conosco, disse o professor X, movendo sua cadeira de rodas para frente e estendendo sua mão direita, com uma expressão suplicante. Margaret deu um passo à frente, rindo baixinho. Ela não é mais uma criança. Ela pode ir aonde quiser. Não. O professor X começou a dizer algo, mas parou, confuso. Quem é você? Ele descobriu que não conseguia penetrar a mente da mulher com seus poderes psíquicos, como se ela estivesse usando um capacete de bloqueio psíquico como Eric. Então ele ficou confuso. Jean. Logan deu um passo à frente, querendo dizer alguma coisa. Dee olhou para eles calmamente. Estou bem agora. Não preciso voltar. Logan tentou avançar, mas uma poderosa força telecinética o envolveu e o fez voar. Com um baque ele pousou longe levantando poeira. Logan! As mãos de Tempestade estalaram com eletricidade, e ela disparou um raio em Jean, na esperança de atordoá-la. Estrondo. O relâmpago branco riscou o ar. Dee, vestida de vermelho, com seus cabelos ruivos esvoaçantes e seus olhos ficando negros, tinha padrões de energia aparecendo em seu rosto. Ela levantou a mão rapidamente, desviando o raio. O raio atingiu o chão bem longe. O que? Tempestade e os outros ficaram chocados. Eric acenou com a mão, e uma corrente de prata voou de um canto, com o objetivo de prender Jean. Em uma reviravolta inesperada, Jean apenas olhou para a corrente, e ela congelou no ar, incapaz de se mover. Eric franziu a testa, exercendo seu poder. Mas não importava o quanto ele tentasse, a corrente não se movia. Seu magnetismo não pode me afetar, disse Jean, com seus cabelos ruivos esvoaçantes e os olhos negros como breu, o rosto transbordando de alegria. Sua risada ecoou por todos. Essa sensação é ótima. Enquanto ela ria, os prédios ao redor deles começaram a se erguer do chão, criando uma cena aterrorizante. Bom, bom, bom. Com um aceno de mão, a corrente de prata voou para longe. Por um momento, Logan e os outros ficaram atordoados. Jean parecia invencível e aterrorizante. Não só os poderes psíquicos do Professor X não conseguiam penetrar sua mente, como o magnetismo de Eric não era páreo para sua telecinese. Ela levantou facilmente mais de uma dúzia de edifícios. E eles acreditavam que esse nem era o limite de Jean. O Professor X sabia muito bem disso. Mesmo quando criança, a telecinese de Jean conseguia levantar todos os carros de uma cidade, imagine agora. Enquanto isso, Margaret continuou a incitá-la. Jean, eu sempre disse que você é talentosa. Eles não conseguem igualar-se a você nem entendê-la. Você é o ser mais especial deste planeta. Diante do desconhecido, eles têm medo de você e tentarão controlá-lo. Não acredite neles. Siga seu coração. Faça o que quiser. Margaret lentamente seduziu. Jean, não acredite nela, o Professor X tentou dizer algo. Vendo isso, igual Eric adotou uma abordagem diferente. Ele olhou para Jean, cercada por uma energia escura, e disse seriamente, você se lembra do nosso primeiro encontro? Você sabe o que eu vi em você? Capítulo 73. A mente de Eric retornou a uma cena surpreendente de sua infância quando ele foi buscar Jean. Tudo na pequena cidade estava flutuando. O olhar de Jean se voltou para ele, assim como o de todos os outros. Magneto Eric continuou com um sorriso. Eu vi o próximo estágio da revolução, o sonho que Charles e eu sempre almejamos. Ele olhou para Charles e suspirou. Não entendo por que Charles transformaria uma deusa como você em uma mera mortal. Eu posso controlar o metal, mas você pode fazer o que quiser. Jean o encarou. Acho que você não é diferente de Charles. Eric balançou a cabeça. Não, eu sou diferente. Ele quer suprimir suas habilidades, mas eu não. Comigo, você pode ser você mesmo. Como a natureza pretendia, disse ele suavemente. Você tem um poder imenso. Você nasceu para liderar nós, mutantes, contra a humanidade. Eric, você... O Professor X não conseguiu se conter. Eric retrucou. Calha a boca, Charles. Seu pensamento ultrapassado não condiz mais com o presente. Jean.
Scott também tentou dizer algo, tentando trazê-la de volta. Logan, de pé ao lado de Chris e dos outros, observou a cena de prédios voando ao redor e suspirou. Se ao menos Sid estivesse aqui, talvez ele pudesse ajudar. Otto balançou a cabeça. Logan, não brinque. Mesmo que Sid estivesse aqui, ele só conseguiria resistir um pouco contra Jim. Não faria muita diferença. Logan ficou atordoado e então olhou para a explosão de Jim, concordando inconscientemente. De fato, com Jim naquele estado, ninguém poderia detê-la, nem mesmo Sid. Naquele momento, uma cena inesperada se desenrolou. À distância, ouviu-se o som de algo rompendo o ar. Uma figura negra com um grupo de estranhas criaturas humanoides pretas apareceu. A presença de Fênix Negra criou tanta comoção que atraiu a atenção de Sid Castell. Pensando que isso poderia mudar as coisas, ele voou para dar uma olhada. Sob o capuz preto, a expressão de Sid era de surpresa. Ele não esperava ver uma cena tão grande ao chegar. Professor X, Magneto, Wolverine. A Fênix Negra se tornou rebelde? Embora ele estivesse surpreso, os espectadores que assistiam à transmissão, incluindo aqueles do exterior, ficaram igualmente chocados. O que eles estavam vendo? Uma dúzia de prédios flutuando no ar? Meu Deus, esse é o poder dos mutantes? Assustador. Puta merda. Ótimo, livrem-se desses mutantes também. Os robôs sentinelas devem conseguir lidar com eles, certo? Enquanto os espectadores discutiam, Sid continuou a voar, desviando dos lasers grossos, surpreendendo Logan e os outros abaixo. A roupa familiar de Sid fez com que todos o reconhecessem imediatamente, incluindo Debari. É ele. Margaret ficou surpresa. Ela o tinha visto na TV naquela manhã e o avaliou. Agora, ele estava bem na sua frente. E pelo seu desempenho, ele foi bastante capaz. Ela balançou a cabeça, pensando que, comparado a Jim, esse garoto ainda era comum. Somente a única Jim merecia sua atenção. O outro Debari tinha pensamentos semelhantes. Não muito longe. É esse o menino? O professor X ficou atordoado. Ele ficou surpreso que o garoto ainda conseguisse se virar sob tamanho ataque de sentinelas. Magneto Eric, surpreso, estava procurando por esse garoto há algum tempo, e agora ele apareceu bem na sua frente. Se não fosse pela situação urgente e pela presença de Jim, ele gostaria de conversar com o menino. Neste momento, Sid. Logan gritou, o que são essas coisas? Esquivando-se enquanto explicava, Sid disse, eles são robôs sentinelas, desenvolvidos pelo governo para combater mutantes. Cuidado! Esses sentinelas podem copiar habilidades mutantes. Logan e os outros ficaram instantaneamente chocados. Copiar habilidades mutantes? Não está brincando? Eles podem copiar alguma habilidade? Sid voou para baixo. Um robô sentinela voou em direção à Fênix Negra Jean Grey. Sob os olhares atentos de centenas de milhares de espectadores e de um grande número de estrangeiros, Jean levantou a mão e imobilizou o robô sentinela. Então, uma cena surpreendente ocorreu. Energia irrompeu de Jean e o sentinela, que havia assumido a forma de aço, virou cinzas em um instante. Nenhuma gota de água caiu. Centenas de milhares de espectadores ficaram chocados. Cada um deles é tão louco assim? Essa mulher, ela é ainda mais louca que aquele garoto mutante. Nesse momento, eles começaram a duvidar se os robôs sentinelas conseguiriam realmente combater os mutantes. Cada um parecia mais forte que o anterior. Não só os espectadores ficaram chocados, mas o Dr. Bolívar Trask ficou igualmente atordoado. Como essa mulher pode desintegrar um robô sentinela? Robôs sentinelas naquele estado de aço eram quase indestrutíveis. A dureza naquele momento era apenas um pouco mais fraca que a do Adamantium. Como essa mulher pôde fazer isso? O Dr. Trask ficou chocado e confuso. E então, outra surpresa o atingiu. As habilidades da mulher não puderam ser absorvidas, analisadas ou copiadas pelos sentinelas. O que estava acontecendo? No campo de batalha, Dee levantou a mão, seu escudo telecinético bloqueando sem esforço os raios laser, e então usou suas habilidades para desintegrar um robô sentinela após o outro. Diante de sua capacidade de desintegração, os sentinelas não conseguiam absorvê-la, analisá-la ou copiá-la, como se estivessem encontrando um inseto. Neste momento, Eric desviou o foco do garoto no céu. Comparado a Jean, ele não se importava com aquele garoto mutante de nível 4. O mais importante agora era Jean. Ao ver seu poder aterrorizante, Eric gritou, este é o seu poder, Jean. Venha para o meu lado. Com este poder, podemos criar uma nação para mutantes. Você foi enviado pelos céus para salvar os mutantes. Neste momento, Jean Fênix Negra não olhou para ele. Depois de derrotar mais 3 sentinelas, ela voltou a olhar para Sid no chão. Eles sempre tiveram você em alta conta, mas eu não. Ela sorriu, revelando um sorriso maligno e cruel. No segundo seguinte, uma força invisível levantou Sid no ar. Fênix Negra Jean, com seu vestido vermelho e cabelos ruivos esvoaçantes, encarou o garoto com seus olhos negros. Jean, pare. O professor X gritou em choque. Não. Tempestade gritou. Garota. Jean, não. Wolverine Logan gritou em pânico. Eric, assustado, gritou inconscientemente, espere. Chris e os outros estavam igualmente ansiosos e aterrorizados. Eles pareciam ver Sid se transformando em cinzas, assim como os robôs sentinelas. O Debari sorriu. Sim, é isso que você deve fazer, matá-lo como uma formiga, disse Margaret suavemente. Naquele momento, eles não só ficaram tensos, mas as centenas de milhares de espectadores que assistiam também ficaram chocados, sentindo uma mistura de pena e tristeza. O garoto estava acabado.
O comandante da base Alessandro e o Dr. Traz se arrependeram, achando uma pena não poderem matar o garoto pessoalmente. Sid queria usar a transferência espacial, mas descobriu que suas habilidades espaciais estavam bloqueadas. Em pouco tempo, seu corpo apresentou sinais de desintegração. Sentindo o perigo de sua vida, a mente de Sid ficou caótica e a energia surgiu dentro dele. Ele perdeu o controle. Energia infinita irrompeu dele. Bom, bom, bom. Um furacão rugiu, destruindo inúmeros edifícios. A energia surgiu em todos os lugares. Isso é, inúmeras pessoas ficaram chocadas. Capítulo 74. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo? O furacão os envolveu. Todos se esforçaram para manter os olhos abertos, protegendo o rosto com as mãos enquanto olhavam incrédulos para o garoto envolto em energia. Que tipo de poder é esse? Pontos de energia, 0? Desbloqueie o progresso 99% a 100%. Uma energia platina aterrorizante irrompeu de Sid, espalhando-se em uma onda arrebatadora. Um robô sentinela em sua forma de aço foi instantaneamente destruído, desintegrando-se em pó centímetro por centímetro. Impossível! Como um robô sentinela pode ser destruído tão facilmente? O Dr. Traz não conseguia acreditar no que via. Isto estava em sua forma de aço. Perde apenas para Adamantium. Aquela mulher conseguiu, e agora esse garoto também sem nem se mexer. Como eles conseguiram destruir um robô sentinela tão facilmente? Que tipo de habilidades eles têm? Por que elas são tão assustadoras? Antes que pudessem se recuperar do choque, uma cena horrível aconteceu. Aos olhos aterrorizados de Magneto, Professor X e centenas de milhares de espectadores, os postes de luz, o chão e os prédios que Dee havia levitado com sua telecinese rapidamente se desintegraram em partículas sob a energia de Sid. O poder aterrorizante varreu tudo, como se fosse destruir o mundo. Os espectadores ficaram aterrorizados. O que estava acontecendo com todos? Os mutantes eram tão loucos assim? Agora, esse garoto parecia ainda mais assustador do que aquela mulher. Ele era um monstro. À distância, Eric, o Professor X e os outros estavam cheios de pavor, sentindo seus corações dispararem de medo. Estrondo. Uma aura aterrorizante irrompeu de Sid, formando um furacão que soprava em todas as direções. Isso é uma perda de controle? Murmurou o Professor X Charles, em choque. Ele sentiu a sombra da morte pairando sobre ele. Charles queria lutar, mas só conseguia observar a energia destrutiva avançando em sua direção. Naquele momento, a força telecinética aplicada por Jean foi quebrada. Fênix Negra Jean tentou usar sua telecinese para parar Sid, mas foi uma luta. O que estava acontecendo com ele? Diante da energia avassaladora e sentindo perigo, seu corpo brilhou com uma luz vermelha intensa. Estrondo. As duas energias colidiram, destruindo tudo ao redor. Esse poder. O rosto de Fênix Negra Jean mostrou um traço de dor. Ela não conseguia acreditar. À distância, Eric e os outros que tentavam escapar, ficaram chocados ao ver Jean aparentemente sendo dominado. Como isso foi possível? Antes que pudessem pensar mais, sentindo perigo, as camadas mais profundas da força Fênix dentro de Jean despertaram. Uma energia vermelha flamejante irrompeu de Jean, formando asas de fogo em suas costas. Com um grito, a força Fênix entrou em erupção. Estrondo. Energias platinadas e vermelho fogo se entrelaçavam e se chocavam no ar. A energia avassaladora se espalhou e sob a cobertura das forças platina e vermelho fogo, tudo em seu caminho se desintegrou centímetro por centímetro. Edifícios, carros, ruas. Poeira cinza encheu o céu. Estrondo. Os dois se chocaram continuamente, criando longas faixas de destruição. Então, como buracos negros colidindo, eles giraram e voaram para o céu. Platina infinita e luz vermelha se entrelaçaram e colidiram no ar. Em um instante a cidade inteira foi coberta de luz, o céu se transformando em uma mistura de platina e vermelho intenso. Todos que assistiam à batalha em andamento no céu destruindo prédios ficaram atordoados. Os Debari olharam para cima com a boca aberta. Essas são as espécies primitivas da Terra? Como isso foi possível? Dee, pelo menos, tinha força Fênix, mas esse garoto, com sua habilidade mutante? Margaret ficou atordoada, incapaz de acreditar. Ela achava que somente Dee era especial e digna de atenção neste planeta. Mas agora, um garoto apareceu e poderia enfrentar Jean de igual para igual? Poderia rivalizar com Jean? Margaret achou difícil de acreditar. À distância, Eric ficou chocado, pensando, eles são como deuses. Dee era esperado, mas o garoto, a criança mutante que ele estava procurando acabou se revelando tão assustadora? Como ele tinha um poder tão aterrorizante? Ele não é nível 4? Magneto Eric murmurou, incrédulo. Scott, Chris e os outros ficaram igualmente chocados, enquanto o Professor X Charles ficou atordoado, como se tivesse se lembrado de algo. Enquanto suas mentes giravam, uma cena ainda mais aterrorizante se desenrolou. Em algum momento, o céu da cidade reuniu luz solar infinita em um sol escaldante, flutuando alto acima do menino, lançando luz sobre ele. O garoto que enfrentava Jean começou a parecer mais etéreo. Com cabelos prateados e olhos dourados, uma estranha tatuagem de sol apareceu em seu corpo, fazendo-o parecer real e ilusório. O menino estendeu a mão direita em direção ao sol. Tudo retorna ao nada, de volta ao começo. O que?
Fênix Negra Jean ficou chocada, lutando para resistir à explosão repentina de luz infinita. Em um instante, o sol acima da cabeça de Sid liberou uma luz escaldante infinita, cobrindo a cidade inteira. Inúmeros edifícios derreteram sob as altas temperaturas, e a cidade inteira foi engolida pelas chamas, com gritos ecoando por toda parte. Se isso fosse tudo, poderia ser suportável, mas seguir a luz do sol era uma força infinita do nada. Houve um leve som de espaço se quebrando, mas era incompleto, não se manifestando completamente. Sob a luz, tudo na grande cidade se desintegrou em partículas de poeira. As pessoas gritavam. Em apenas um momento, uma cena semelhante a um filme catástrofe se desenrolou diante de inúmeros olhos. Sob os efeitos da luz do sol, a cidade inteira virou pó e se espalhou. Quando tudo se acalmou, só restou uma enorme cratera de terra. Os sobreviventes ficaram chocados. Ele é um monstro? Um demônio? Mortos, estão todos mortos. Por meio dos drones, os espectadores sentiram como se tivessem testemunhado tudo em primeira mão, restando apenas o medo. Dr. Traz murmurou: esse é o poder dos mutantes? Ao lado dele, Alessandro estava tomado pelo terror. Ao ver a cidade desaparecer na luz e os sentinelas desaparecerem, eles tremeram. Como a humanidade poderia resistir a tal poder? À distância, o professor X. Charles ficou atordoado. Apenas uma perda de controle causou essa cena catastrófica. Não muito longe dali, Logan e os outros que sobreviveram graças a um resquício da sanidade de Sid, murmuraram para si mesmos. O que Sid fez? Essa é a chamada luz? A luz que destrói tudo? Naquele momento, eles não conseguiram deixar de se lembrar das muitas vezes que ouviram falar sobre a chamada luz. Agora, eles finalmente tinham testemunhado isso, mas desejavam não ter feito isso. Sid, apenas ameaçado e perdendo o controle de seus poderes, causou essa cena aterrorizante? Eles ficaram horrorizados. Não muito longe. Eric só tinha um pensamento em mente. O mutante nível ômega de Charles poderia ser ele? Capítulo 75. Não muito tempo atrás, quando Eric ouviu a descrição da luz que poderia destruir tudo, pensou que o garoto fosse apenas um mutante de nível 4. Não percebeu que o havia subestimado. Isso não chega nem perto do nível 4. Olhando para as ruínas quase completamente destruídas da cidade, Eric sentiu que tinha sido muito precipitado. Nem todo mundo pode ser um mutante de nível ômega, mas se perder o controle por apenas um momento pode destruir uma cidade. Então só pode ser um mutante de nível ômega. Eric olhou diretamente para o céu distante. O mutante de nível ômega era a existência suprema entre os mutantes, a maior ameaça à humanidade. Ou melhor, um deus entre os mutantes. Neste momento, a batalha à distância chegou ao fim. Contra o furioso Sid, Jean, que ainda não havia se fundido e evoluído completamente com a Força Fênix, foi derrotada. Fênix Negra Jean ofegava pesadamente, metade de seu corpo já havia desaparecido, deixando apenas a parte superior do corpo queimando ferozmente. Apesar de seu corpo tentar se recuperar, uma perda ainda era uma perda. Ela murmurou incrédula: perdi para uma criança? Olhando para o garoto pairando no ar não muito longe, ainda irradiando luz, Fênix Negra não conseguia acreditar. Neste momento, devido aos ferimentos graves, sua personalidade primária começou a lutar e despertar. Jean Grey parou de repente, observando o ambiente. Vendo a cidade reduzida a ruínas e ainda em chamas, ela olhou para si mesma e murmurou: o que eu fiz? Ela então olhou para o menino e disse: sinto muito. Com isso, ela se virou para olhar para Scott, Logan e os outros à distância. Então, lentamente, ela se transformou em chamas e desapareceu. Sid ficou ali, atordoado, sua consciência caótica rapidamente se dissipando. O que é isso? Ele olhou para as ruínas da cidade e depois para seu estado atual, sentindo-se igualmente atordoado. Finalmente, seu olhar caiu sobre o lugar onde Jean havia desaparecido. A Força Fênix. Sid sentiu que Jean Grey não estava morta. Era uma sensação estranha, mas ele tinha certeza de que estava certo. Além disso, a Força Fênix tinha o poder de ressurreição. Se ela tivesse morrido, ele ficaria surpreso. A atenção de Sid voltou-se para si mesmo. Ele retornou à sua forma original, experimentando uma série de efeitos positivos e negativos. Os efeitos negativos vieram de sua fúria descontrolada. Para liberar um poder tão grande, um preço teve que ser pago. Os efeitos positivos vieram ao atingir 100% de progresso de desbloqueio. Quanto ao que exatamente havia mudado, ele não conseguiu descobrir imediatamente, apenas sentiu algo estranho. Incapaz de analisar mais profundamente, Sid percebeu que estava chegando ao seu limite. Antes que seu poder desaparecesse completamente, ele executou uma transferência espacial sem precedentes. Em um instante, ele desapareceu da vista de dezenas de milhares de pessoas. Os pássaros cantavam. Sid se viu em uma floresta exuberante e primitiva. Ele desmaiou debaixo de uma árvore. Jean está morto? A energia desapareceu com ela? Os Debari ficaram atordoados. Seus corações estavam cheios de relutância e choque. Existia alguém neste planeta ainda mais especial e forte que Jean? Jean, que possuía esse poder, não conseguiu nem vencer. Que tipo de poder aquele garoto possuía? Por que foi igualmente assustador? Pensando no poder do garoto, até eles sentiram um arrepio. À distância. Jean. Os X-Men estavam cheios de tristeza. Professor, a Jean está morta? Ela morreu nas mãos daquela criança? Scott se recusou a aceitar a realidade. Enquanto eles estavam de luto, o professor X hesitou e disse: não tenho certeza. O que? Todos olharam confusos para o professor X.
Parece que sinto a mente de Jean, mas não sei onde ela está, hesitou o professor X. Charles. Logan e os outros ficaram chocados. Então, Jean ainda pode estar viva? Eles não sabiam se ficavam tristes ou felizes. Nesse momento, Eric falou de repente: deveríamos pensar em como encontrar esse garoto. O professor X olhou para ele e então assentiu. Eric está certo. Diante dos olhares confusos de todos, a expressão do professor X ficou séria. Lembrei-me de algo sobre mutantes de nível ômega. Vocês todos devem saber que eu descobri um mutante nível ômega há algum tempo e não o encontrei desde então. Ele fez uma pausa, seu tom ficando mais sério. Até ver aquela criança agora mesmo, percebi que o mutante nível ômega poderia ser ele. Logan e os outros arregalaram os olhos. Mutante nível ômega? Sid, eles entenderam o que isso significava. O professor X continuou. Aquela criança desapareceu agora mesmo, provavelmente por transferência espacial. Precisamos encontrá-la antes que outras forças o façam, ou as consequências serão imprevisíveis. Scott perguntou confuso: professor, é tão sério assim? O professor X assentiu. Se ele for capturado, já seria ruim o suficiente, mas se alguém tentar controlá-lo, as consequências serão catastróficas. Você viu a cena agora mesmo. Se essa criança for controlada, você verá cenas assim com frequência. E deixa eu te dizer, esse não era nem o limite do poder de um mutante de nível ômega. Você não iria querer ver isso. Ao ouvir a descrição do professor X, Logan e os outros estremeceram, sentindo o couro cabeludo formigar. É isso que é um mutante nível ômega? É assustador, murmurou Otto. Não acredito que o corpo daquele garoto tenha tanto poder, suspirou Wolverine e Logan. Naquele momento, eles juraram encontrá-lo antes de qualquer outra pessoa. À distância. O que fazemos agora? O Debary olhou para Margaret. Margaret franziu a testa pensativa e disse: vamos encontrar aquele garoto chamado Sid primeiro. Se pudermos, tentaremos estudar seu corpo e poderes para ver o que está acontecendo. Ela não conseguia entender por que uma espécie primitiva na Terra tinha um poder tão imenso. Ela não era a única perplexa, os outros Debary sentiam o mesmo. Ao ouvirem seu plano, todos concordaram. Enquanto discutiam, o Dr. Bolívar Traz e o comandante da base Alessandro, no centro de pesquisa, questionavam suas vidas. Tanto para a mulher quanto para o menino, os robôs sentinelas eram totalmente inúteis. E uma cidade inteira. Capítulo 76. O Dr. Bolívar Traz cerrou os dentes. Ele poderia melhorar os robôs sentinelas. Se não funcionavam agora, não significava que não funcionariam no futuro. Certamente dariam certo um dia. Ao lado dele, Alessandro murmurou: esse garoto é realmente imbatível, sem limites. Uma cidade inteira. Seus olhos estavam cheios de medo profundo. Depois de um tempo, ele murmurou: não, ele está enfrentando os Estados Unidos inteiros. Ele não vai acabar bem. Como um mero mutante poderia enfrentar uma superpotência como os Estados Unidos? Alessandro pensou que o menino acabaria tendo um fim trágico. Neste momento, as dezenas de milhares de espectadores que assistiram a todo o evento ficaram realmente apavorados com os mutantes. Uma cidade inteira desapareceu diante dos seus olhos. Ele desapareceu sob o poder de um mutante. Esse é realmente o poder dos mutantes? Eles podem realmente ser eliminados? Naquele momento, eles estavam genuinamente aterrorizados pelo garoto brilhante. Com o passar do tempo, o impacto deste evento aumentou. Todos que souberam dele sentiram medo no coração. Este incidente foi documentado e ficou conhecido como o Evento Luz. O jovem mutante responsável pelo desaparecimento de uma cidade inteira foi rotulado como demônio ou diabo pelas pessoas comuns. Entretanto, entre os mutantes, por causa de sua aparência radiante ao usar seus poderes, ele era chamado de Messias, o salvador dos mutantes. Com a esperança de poder salvá-los, os pássaros cantavam. Na floresta primitiva, Kug, Sid se encostou em uma árvore, tossindo e se levantando rapidamente. Veno, você ainda está aí? Ele olhou para sua mão direita. Sid percebeu que Veno havia ficado em silêncio de repente. Ele não estava acostumado com a ausência de conversas constantes em seu ouvido. Não demorou muito para que a voz fraca de Veno surgisse. Estou aqui. Veno emergiu de sua mão direita, parecendo murcho e fraco. O que aconteceu com você? Veno explicado. Acontece que, embora Sid estivesse fora de controle, mesmo sem ter machucado Veno intencionalmente, ele ainda sofreu ferimentos significativos. Depois de se recuperar um pouco, Veno olhou fixamente para ele, murmurando: Sid, você é assustador. Há pouco tempo, Sid parecia um deus. Mesmo agora, Veno ainda tremia de medo, só de pensar nisso ele ficava assustado. Vendo que Veno estava bem, Sid voltou sua atenção para si mesmo. Nome: Sid Castel. É idade: 16, tempo de vida restante: 137 dias. Habilidades mutantes: mimetismo, absorção de energia, alvo atual do mimetismo, Orochi, título, Deus Sol, vontade da Terra. Desbloquear progresso 0%. Habilidades: voo flutuante 531-2000 nível 4. Bloqueado. Pontos de energia: 0. A expressão de Sid ficou séria, concentrando-se no progresso de desbloqueio de 0% e nas habilidades bloqueadas. Enquanto a luz do sol brilhava sobre ele, e ele sentia a energia dos fótons gradualmente se recuperando em seu corpo. Sid tentou usar suas habilidades e descobriu algo perturbador. Ele não conseguia usar partículas negras nem transferência espacial. Além disso, ele sentiu que havia algum problema com o painel de imitação de Orochi.
É esse o preço de perder o controle e usar esse tipo de poder? Sid ficou atordoado. Como posso me recuperar? Restaurar o progresso de desbloqueio? E então as habilidades serão desbloqueadas uma por uma? Isso significa que ele não pode usar nenhuma habilidade por enquanto? Sem suas habilidades, como ele poderia sobreviver neste mundo perigoso sem morrer logo? Espere. De repente Sid se lembrou de algo. Quando o progresso do desbloqueio atingiu 100%, ele sentiu como se algo tivesse mudado, sentindo algo. Além disso, ele percebeu um novo painel de mimetismo, pertencente à Feiticeira Escarlate. Ignorando o painel da Feiticeira Escarlate por enquanto, ele se concentrou no que sentiu quando a imitação de Orochi atingiu 100%. De forma vaga, Sid sentiu sua perspectiva aumentando, como se tivesse uma conexão com a Terra. No entanto, essa conexão não era forte. Ele não sabia por quê, mas não conseguia sentir muita coisa nela. Além disso, Sid sentiu uma certa mudança, mas não conseguiu identificar o que era. Ele sentiu que essa mudança foi significativa, enquanto Sid ponderava. No universo da Terra, o 99999, o universo onde eventos envolvendo o Homem de Ferro e outros aconteceram, na biblioteca de Camartage, a biblioteca mal iluminada. Caecilius, vestido com uma túnica amarela e com o cabelo preso para trás, um homem de meia-idade, segurava uma lamparina a óleo na mão esquerda e folheava um livro trancado de magia proibida com a direita. Originalmente, ele era apenas uma pessoa comum. A morte da esposa e dos filhos o deixou arrasado. Em uma taverna ele conheceu Mordo, um discípulo do ancião, o que lhe deu a chance de se juntar a Camartage. Entretanto, mesmo depois de aprender magia e se libertar das preocupações mundanas, ele não conseguiu esquecer sua esposa e filhos. Na verdade, sua motivação para aprender magia era ressuscitar sua família. Infelizmente, embora ele tivesse um talento decente para magia e até se tornasse o discípulo mais velho de Camartage, ressuscitar sua família por meio de prática diligente era impossível. Caecilius estava desesperadamente ciente disso. Então, há algum tempo, ele perguntou ao ancião se poderia estudar os livros de magia proibidos, na esperança de encontrar uma maneira de ressuscitar sua família. Ele recebeu uma recusa severa. Não querendo desistir, ele foi secretamente à biblioteca para ler os livros proibidos. Depois de procurar por um tempo, ele não encontrou nada útil. De repente, seu olhar pousou em uma página de um livro antigo. Havia um ritual misterioso retratado, e o texto registrava algumas informações cruciais. Caecilius tocou a página com a mão. Dizia que através desse ritual, era possível se comunicar com um ser além do tempo. E o nome desse ser? Dormitório? O Senhor da Dimensão Negra, Dormammu? Lendo a introdução, Caecilius murmurou com admiração. Um ser além do tempo? Que assustador! O livro explicou. Dormammu, o Senhor da Dimensão Negra, possui um poder incomensurável, capaz de conceder às pessoas força e imortalidade. Caecilius ficou animado. Talvez ele pudesse salvá-los. Mas à medida que ele continuava lendo, sua empolgação diminuiu. O livro alertou. Comunicar-se com este ser é perigoso. Os fracos de espírito cairão na escuridão. O livro estava cheio de avisos para os leitores. Mas Caecilius, disposto a fazer qualquer coisa para reanimar sua família, ignorou os avisos. Quando ele estava prestes a tentar, ele notou mais conteúdo no livro. Apresentou outro ser. O livro afirmava: no Oriente é chamado de Dao. No Ocidente é chamado de Alaya Gaia. Tentei me comunicar com esse ser através de rituais confirmando sua existência, mas não obtive resposta. Capítulo 77. Alaya Gaia? Caecilius folheou as páginas do livro. Se esse ser foi documentado neste livro, deve ser uma entidade comparável, certo? Também além do tempo? Talvez ela também pudesse conceder poder e imortalidade? Os olhos de Caecilius estavam cheios de fervor. No entanto, depois de ler a descrição, ele se sentiu um pouco decepcionado. O livro registrava que esse ser de fato existia, mas nunca havia respondido a ninguém. Ninguém havia se comunicado com ele com sucesso e, naturalmente, ninguém havia tomado emprestado seu poder. Nem mesmo o autor do livro de magia proibida sabia o porquê. Esses grandes seres sempre foram misteriosos e elusivos, além do alcance dos mortais, impossíveis de compreender. Entretanto, havia um benefício. Como era impossível se comunicar com esse grande ser, realizar o ritual para se comunicar com ele provavelmente não teria efeitos colaterais ou custos. Caecilius logo descobriu o ritual para se comunicar com esse ser. Percorrendo o diagrama do ritual mágico na página, Caecilius rapidamente tomou uma decisão. Seu desejo de ressuscitar sua família o fez não deixar nenhuma oportunidade passar, mesmo que isso significasse tentar se comunicar com um ser que não respondia aos mortais. Arrancando as páginas que descreviam esse ser, Caecilius trancou novamente o livro de magia proibida e saiu silenciosamente da biblioteca. Não demorou muito, apenas algumas horas, para preparar o ritual de comunicação com o deus demônio. Tarde da noite, em uma clareira isolada, um conjunto de lâmpadas de óleo acesas circundava um diagrama com linhas peculiares. Depois de montar o círculo ritual mágico, Caecilius começou a entoar encantamentos antigos e complicados enquanto fazia gestos e tomava emprestado poder mágico. Logo, uma luz azul brilhou a partir do ritual mágico. Caecilius sentiu algo, uma grande vontade. Entretanto, assim como o livro proibido havia declarado, embora ele pudesse sentir a vontade, ele não podia fazer nada com ela, nem mesmo se comunicar efetivamente. Não querendo desistir, Caecilius gritou: grande deus demônio, seu humilde servo o invoca. A brisa da noite soprava e nada aconteceu por um longo tempo.
Caecilius pareceu decepcionado, sentindo que sua esperança de ressuscitar sua família havia desaparecido. Quando ele estava prestes a desistir, Cid Castel, que estava tomando sol e coletando pontos de energia na floresta primitiva, parou de repente. Era como se ele estivesse alucinando. Uma fraca prece chegou aos seus ouvidos. Grande Deus demônio, seu humilde servo. Cid quase pensou que estava tendo alucinações. Veno, você ouviu alguma coisa? Cid não, por quê? Nada. Cid mergulhou em pensamentos profundos. Não havia ninguém por perto, então de onde vinha essa voz? Instintivamente, ele respondeu em sua mente. Servo? Caecilius, que estava prestes a desistir, demonstrou entusiasmo e alegria. Ele ouviu uma voz fraca e misteriosa responder a palavra servo. Há uma resposta? Naquele momento, Caecilius sentiu como se tivesse ganhado na loteria, tomado por uma onda de alegria. Este deus demônio respondeu a ele. Contendo a excitação, ele disse apressadamente, Grande Deus demônio, meu nome é Caecilius. Tenho algo a lhe pedir. Ele então perguntou nervosamente, você tem o poder de ressuscitar pessoas? Quero pedir que você ressuscite minha família. Na floresta primitiva. Ao ouvir a oração nervosa, Cid ficou um pouco atordoado. Caecilius? Esse nome me soou familiar. Depois de pensar por um momento, Cid se lembrou de quem era essa pessoa. O principal antagonista de Doutor Estranho, que buscava poder e imortalidade servindo ao Lorde da Dimensão Negra Dormammu. Ele até tentou quebrar as proteções da Terra para convidar Dormammu a invadir a realidade. Claro, ele acabou sendo parado pelo Doutor Estranho. Depois que Dormammu foi expulso, Caecilius foi consumido pela Dimensão Negra, devorado por Dormammu ou eternamente atormentado como um morto-vivo. Família? Cid percebeu por que Caecilius era tão obcecado pela imortalidade e por que odiava o ancião. Sua obsessão pela imortalidade provavelmente surgiu da morte de sua família, o que o fez temer a morte. Quanto ao seu ódio pelo ancião, ele provavelmente acreditava que o ancião sabia como ressuscitar pessoas, mas se recusou a ensiná-lo, o que o levou à desilusão. E a ressurreição, embora possível no universo Marvel, era rara e normalmente ia contra a ordem natural. Cid conhecia algumas maneiras de alcançar a ressurreição, como reverter o tempo com a joia do tempo ou usar o reino quântico. Contudo, ambos os métodos tiveram consequências. Outra possibilidade era usar a chama eterna de Surtur, o gigante de fogo de Asgard, que aparentemente tinha o poder de ressuscitar. Ela, a deusa da morte, a usou para reviver seu exército. Mas não estava claro se era o poder da chama eterna, o poder de ela ou algo exclusivo dos Asgardianos. Embora Cid conhecesse métodos de ressurreição, mesmo aqueles com efeitos colaterais, ele não os compartilhava abertamente. Especialmente com alguém que ele não conhecia bem, como Caecilius. Nesse momento, sua atenção se voltou para o termo Deus-demônio, usado por Caecilius. Deus-demônio? Meu? Cid ficou confuso. Quando ele foi associado a um Deus-demônio? Espere. Cid sentiu que algo estava errado. Desde que atingiu 100% de mimetismo com Orochi, ele sentia uma vaga conexão com a Terra. Agora, sentia uma conexão com o lugar onde Caecilius estava. E Caecilius tinha um ritual para invocá-lo e se comunicar com ele, chamando de Deus-demônio? Cid ficou um pouco surpreso. A imitação 100% de Orochi mudou tanto assim. Não é de se admirar que ele tenha sentido uma mudança significativa. Era isso. A identidade de Orochi como vontade da Terra se tornou realidade? Cid percebeu o outro lado. De repente seus olhos se estreitaram, sentindo uma saudade. Ele sentiu que precisava de algo ali, ou melhor, algo que o painel de Orochi precisava. Ele até sentiu que absorver esse poder removeria os efeitos colaterais de sua perda de controle anterior. Suas habilidades retornariam uma por uma. O que é? Depois de pensar um momento, a mente de Cid evocou a imagem de um cubo azul. O Tesseract. O que mais além deste objeto contendo poder espacial poderia atraí-lo tanto? Ele sabia que o Tesseract continha a joia do espaço, uma das joias do infinito. E a fonte de poder de Orochi era principalmente o espaço. Preciso pegá-lo, mesmo que seja por pouco tempo. Cid começou a refletir. Nesse momento, a voz cautelosa de Caecilius soou em sua mente. Deus-demônio, você pode não fazer isso? Sua voz continha um toque de decepção. Os olhos de Cid piscaram e ele rapidamente tomou uma decisão. No segundo seguinte, uma voz misteriosa ecoou na mente de Caecilius. Sim, eu conheço várias maneiras de ressuscitar pessoas. Se você me ajudar a obter um item, eu lhe direi como. Ao ouvir a voz do Deus-demônio, Caecilius ficou animado. Deus-demônio, qual é o item? O Tesseract é atualmente em posse de uma organização chamada SHIELD. Você pode encontrar uma maneira de obtê-lo com eles. Capítulo 78. O Tesseract? Caecilius sentiu primeiro esperança, depois ansiedade. O item mencionado por este grande deus-demônio pode não ser fácil de obter. E se ele falhasse? Não, ele não podia permitir isso. Ele pensou em algo e perguntou com ansiedade, grande deus-demônio, posso pegar emprestado um pouco do seu poder?
Se eu tivesse o seu poder, teria mais confiança em obter o item. Em Camartage, todos os poderes mágicos eram emprestados de deuses demoníacos. As fontes desses poderes eram vários deuses demoníacos, e somente emprestando deles a magia poderia ser realizada. Tomar poder emprestado de deuses demônios tinha um custo, às vezes alto e às vezes baixo. Empréstimos de baixo custo eram chamados de magia branca, e empréstimos de alto custo eram chamados de magia negra. Tomar emprestado dos Vishanti tinha custos muito baixos, e era por isso que a maior parte da magia de Camartage dependia dos Vishanti. Como havia esse grande deus demônio, não havia necessidade de tomar emprestado o poder de outros deuses demônios. As palavras de Caecilius fizeram Sid fazer uma pausa. Ele sabia que o sistema mágico da Marvel era estranho e que sua magia precisava ser emprestada para ser executada. No entanto, embora Caecilius o chamasse de deus demônio, Sid sabia muito bem que ele não era um deus demônio dimensional de verdade com poder para emprestar. Mas talvez fosse possível? Sid não tinha certeza. Depois de hesitar, ele disse casualmente, você pode tentar. Ao ver o deus demônio concordar, os olhos de Caecilius brilharam, e ele começou a recitar o feitiço para tomar poder emprestado. Assim que o feitiço foi completado, Sid sentiu uma sensação peculiar. Parecia que ele tinha uma conexão com Caecilius, o que lhe permitia transferir algo. Sid tentou. No momento seguinte, Caecilius pareceu chocado. No ambiente escuro, um brilho parecido com a luz do sol emanava dele. Um poder cálido fluía dentro dele, não abundante, mas puro e reconfortante. À medida que a energia percorria seu corpo, ele sentiu alguns de seus ferimentos internos se curarem, e até mesmo sua fadiga mental se dissipou significativamente. Que poder especial! Não sinto nenhum efeito negativo. Caecilius ficou atônito. Normalmente, tomar emprestado o poder de um deus demônio trazia efeitos colaterais negativos. Caecilius tentou vários feitiços e descobriu que conseguia usá-los normalmente com essa energia. Enquanto Caecilius estava surpreso, Sid estava sentindo algumas coisas. Ele descobriu que não só podia emprestar energia luminosa a Caecilius, mas também suas habilidades. Assim como as faixas carmesins de Sitorak ou a espada sagrada de Vishanti, poderes exclusivos dos deuses demônios. Entretanto, depois de tentar, ele ficou desapontado ao descobrir que, devido às habilidades bloqueadas, ele não podia emprestar poderes como as partículas negras. No entanto, talvez os poderes da feiticeira escarlate pudessem ser emprestados. Mas como ele ainda não havia desenvolvido o painel da feiticeira escarlate, não havia poderes para emprestar. Neste momento, enquanto transmitia energia luminosa, Sid encontrou uma conexão com Caecilius, chegando a ver algumas de suas memórias. A maioria estava relacionada à magia, mas ela exigia muita prática para ser dominada, então Sid as ignorou temporariamente. No entanto, ele encontrou algo interessante entre eles. Por exemplo, rituais para invocar deuses demônios dimensionais. Se Caecilius realizou esse ritual, talvez Sid pudesse ir lá. Contanto que ele fosse lá e obtivesse o Tesseract, suas habilidades seriam restauradas. Entretanto, Sid notou alguns problemas. Ele percebeu que parecia haver apenas mutantes ali, nenhum Homem de Ferro, Tony Stark ou outros Vingadores e a SHIELD, ou eles já deveriam ter aparecido em sua visão. Se ele fosse até lá e deixasse muitos rastros, isso poderia fazer com que os dois universos se atraíssem e colidissem. Tal evento ocorreu em Doutor Estranho 2 e era de fato muito provável que acontecesse. Isso levaria a um desastre inimaginável. Sid ponderou. De repente, ele encontrou um ritual mágico proibido em meio ao vasto conhecimento proibido de Caecilius. Este ritual poderia fundir este mundo com o outro. Sid ficou surpreso. Se feito corretamente, pode evitar uma colisão. No entanto, o ritual ainda era apenas uma hipótese. Principalmente porque era necessária uma vasta fonte de energia para acioná-lo e um ser de estatura alta o suficiente, com influência em ambos os mundos, para realizar o ritual. Ignorando os requisitos, o ritual ainda era apenas uma hipótese sem precedente bem-sucedido, o que o tornava muito arriscado. Sid pensou por um momento e percebeu que esses problemas não eram tão difíceis de resolver. Embora ele não tivesse uma grande fonte de energia, itens como as joias do infinito tinham. Tanto a joia do tempo quanto a joia do espaço devem ser suficientes para esse ritual. Principalmente a joia do espaço, que é particularmente adequada. Quanto a um ser de estatura alta o suficiente, ele se perguntou se ele contava. Sid hesitou. Ele conseguia sentir os dois mundos, o que sugeria que tinha influência e conexões em ambos. Quanto ao fracasso potencial, a atenção de Sid se voltou para o poder da feiticeira escarlate. Manipulação de probabilidade. O poder mutante da feiticeira escarlate. Mesmo quando criança, ela inadvertidamente fez com que um míssil que caiu perto de sua casa falhasse. Se ela não tivesse alterado a probabilidade inconscientemente, ela e Mercúrio poderiam ter morrido naquela época. Sid ponderou. Este ritual mágico não é impossível de tentar, mas eu preciso do Tesseract, e o progresso da feiticeira escarlate precisa ser aumentado. Deixando de lado o progresso da feiticeira escarlate, obter o Tesseract dependia de Caecilius. Sid voltou a se concentrar nele. Na clareira escura, Caecilius estava testando feitiços. Ao fazer isso, uma marca especial apareceu em sua testa. A marca lembrava o sol, uma versão em miniatura do emblema no peito de Orochi. Naquele momento, a voz familiar do deus demônio soou nos ouvidos de Caecilius. Contanto que você obtenha o Tesseract, lhe mostrarei vários métodos para ressuscitar pessoas. Além disso, preciso que você use o Tesseract para preparar um ritual mágico.
Se for bem-sucedido, posso lhe conceder um poder que só eu possuo. Poder exclusivo deste deus demônio? A respiração de Caecilius acelerou. A energia em seu corpo já era um gostinho de algo incrível. Quão mais forte e especial seria esse poder único? Os olhos de Caecilius estavam cheios de desejo. Capítulo 79. Neste momento, Caecilius jurou atender ao pedido do grande deus demônio. A esperança de ressuscitar sua esposa e filhos, juntamente com seu desejo de poder, não lhe deixou margem para recusar. Depois de explicar a Caecilius o ritual mágico que ele precisava montar, Cid Castel mudou sua atenção para outro lugar. Como o ritual precisava ser preparado por ambos os lados, Cid começou a preparar o ritual do seu lado também. Felizmente, os materiais necessários para este ritual mágico não foram difíceis de encontrar. Caecilius havia preparado tudo o que era necessário, e Cid precisava principalmente do ritual e dos encantamentos, caso contrário, estaria bastante ansioso. Enquanto ele desenhava o ritual mágico, os pontos de energia de Cid continuavam a aumentar sob a luz do sol. E energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um. Cid planejou coletar energia suficiente ao longo do tempo para desbloquear o painel da feiticeira Escarlate. Enquanto isso, Caecilius sentiu a partida da grande vontade, mas não sentiu nenhum ressentimento, aceitando-a como algo natural. Depois de realizar o ritual mágico, ele saiu rapidamente e começou a reunir seus seguidores. Como principal discípulo de Camartage, ele tinha muitos seguidores, formando seu círculo íntimo. Logo, ele reuniu 5 seguidores magos de confiança. Ao ver suas expressões confusas, Caecilius subiu em uma plataforma e disse: "Sei que vocês estão curiosos. Hoje trago boas notícias. Recentemente, usei um ritual mágico para contatar um ser além do tempo, conhecido como Dao no Oriente e Alaya ou Gaia no Ocidente, um grande deus demônio. Recebi poder deste ser, e ele me prometeu que se eu cumprir certas tarefas para ele, ele me concederá um poder exclusivo dele. Poder e imortalidade, tudo isso é simples para o deus demônio conceder, desde que cumpramos suas tarefas." Ao ouvir as palavras de Caecilius, os seguidores ficaram chocados e hesitantes, sem saber se o que ele disse era verdade. Caecilius não disse muito mais, apenas revelando o poder dentro dele. Instantaneamente, o brilho do sol apareceu. Ao ver Caecilius brilhando e sentindo a energia única, todos acreditaram nele. Era bem sabido que não havia fonte mágica na realidade. Fontes mágicas estavam em várias dimensões, controladas por deuses demônios dimensionais. A energia única ali, diferente de tudo com que eles estavam familiarizados, era, sem dúvida, de um deus demônio dimensional. Isso significava que Caecilius de fato havia contatado um deus demônio dimensional e recebido sua promessa. Poder e imortalidade? Se o deus demônio pudesse realmente conceder isso. Os olhos dos magos mostravam inveja e desejo. Ao ver suas expressões, Caecilius sabia que eles acreditavam nele e disse: "Se vocês me ajudarem a completar as tarefas do deus demônio, vocês também poderão receber poder dele." Imediatamente seus olhos se encheram de entusiasmo. "Que tarefa?" perguntou Solvi, um mago negro. "Preciso que você reúna informações sobre a organização SHIELD e a localização de um item chamado Tesseract." Seguindo suas ordens, os 5 magos rapidamente começaram a trabalhar. Com a rede de inteligência de Camartage, informações sobre a SHIELD e o Tesseract foram logo reunidas. Embora as informações da SHIELD fossem confidenciais, elas eram insuficientes contra uma organização de longa data como a Camartage, especialmente com assistência mágica. Tarde da noite. Nas profundezas do laboratório da SHIELD, onde o Tesseract estava armazenado, o som de um portal se abrindo ecoou. Para choque dos guardas noturnos, faíscas alaranjadas voaram enquanto um círculo de fogo se expandia. Deren olhou incrédulo ao ver a cena além do círculo e 6 pessoas estranhamente vestidas com vestes amarelas. Antes que ele pudesse reagir, Caecilius e seus homens atravessaram o portal para o laboratório. "Parem! Levantem as mãos!" Os guardas reagiram rapidamente, pegando suas armas. Mas antes que pudessem sacar, chicotes mágicos amarelos os desarmaram. "Este é o Tesseract?" Ignorando os guardas, Caecilius caminhou até um dispositivo circular. O Tesseract, um cubo azul e brilhante do tamanho da palma da mão, estava embutido no centro do dispositivo. Sentindo a imensa energia que emanava, Caecilius ficou impressionado. Não é de se admirar que até mesmo um deus demônio dimensional precise disso. Usando uma garra mágica, ele extraiu o Tesseract do dispositivo. Quando os alarmes soaram, uma equipe correu em direção ao laboratório. Os magos não lhes deram chance, estendendo o corredor com um único feitiço. Quando chegaram, Caecilius e seus seguidores já haviam desaparecido pelo portal. Tarde da noite, o diretor da SHIELD, Nick Fury, recebeu o alerta e ficou furioso, gritando de raiva. Enquanto isso, de volta à base, Caecilius não perdeu tempo, usando os materiais preparados com os outros magos para montar o ritual mágico. Depois de quase 1 hora, Caecilius colocou cuidadosamente o Tesseract no centro do ritual. Quando o Tesseract foi colocado, energia azul se espalhou a partir dele, preenchendo as linhas rituais. O brilho azul iluminou a noite, deixando todos maravilhados. Caecilius contatou imediatamente o deus demônio através de outro ritual. Na floresta primitiva, coletando pontos de energia, Cid ouviu a voz respeitosa. "Grande deus demônio, o ritual está pronto. Quando devemos começar? Tão cedo?" Cid ficou surpreso. Quanto tempo se passou? Caecilius não só obteve o Tesseract como também preparou o ritual.
Suprimindo um sorriso, Cid olhou para seus pontos de energia. Pontos de energia, 13.106. Será que é o suficiente para destrancar o painel da Feiticeira Escarlate? Ele se concentrou no painel da Feiticeira Escarlate. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.